Olá, seguidores do GO em Foco, o meu abraço, o meu carinho. Estamos de volta com mais uma edição do Pode Falar de Saúde. Você já está vendo aqui o nosso convidado, oftalmologista Rafael Rezende. Tem vários assuntos aqui ligados à visão para falar com você neste episódio aqui do Pode Falar de Saúde, que tem o oferecimento do Centro Clínico Olavo Schermer. Tem uma história de mais de 50 anos com você, com a sua família. Agende a sua consulta, faça o seu check-up e agora realizando novos exames. As informações podem ser obtidas pelo 3571-1218. O diretor técnico responsável é o Dr. Ezron Marques de Brito. Com a gente também, Laboratório Biomed. Fez a sua consulta, o médico passou aquele exame, corre lá para o Biomed, aqui em Palmeiras de Goiás, é referência, tem um trabalho de excelência, equipe profissional te esperando lá no Biomed. Muito bem, olá, doutor Rafael Rezende, bem-vindo aqui ao nosso podcast Pode Falar de Saúde, tudo bem? Boa tarde, Marcos, tudo bem? É um prazer vim aqui hoje pelo seu convite. Vamos ver o que a gente consegue ajudar a população de Palmeiras de Goiás e região para poder melhorar o atendimento da parte da oftalmologia. Muito bem, a gente tem muita coisa para compartilhar aqui, né? Conhecimento não nos falta aqui, hein? Vamos lá. Rafael, fala primeiro aqui, onde é que você atende em Palmeiras de Goiás? Até para as pessoas saberem, né? Te conhecerem mais aqui. Eu estou atendendo há mais de 3 anos no Centro Clínico Olavo Schermer, todas segundas-feiras e terças-feiras. E desde então, né, a gente começou devagar, né, com um período e a população aceitou bem nossos atendimentos e por isso hoje a gente está atendendo 3 períodos, segunda de manhã à tarde e terça pela manhã. Muito bem, o pessoal está gostando de você, hein? Aliás, nas ruas aí eu já vi muitos comentários positivos aí. Graças a Deus. Bom demais. Rafael, para a gente começar então o nosso bate-papo aqui hoje, eu queria perguntar o seguinte, quais são os problemas oculares mais comuns que a gente tem atualmente e que podem ser prevenidos? Essa pergunta, Marcos, depende muito da faixa etária, né? Mas a principal clientela que a gente tem, o principal queixa, realmente é baixa visual. Normalmente, esses são os erros refrativos, né? A miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, a vista cansada. Quase 90% do consultório são queixas relacionadas a esse aspecto, né? A pessoa ou já usa, ou nunca usou, ou não está enxergando, né? Então, a principal são os erros refrativos, que não é uma doença, né? As doenças em si, né? A gente tem outras que também a gente vai acompanhando no consultório, como o glaucoma, até o diabetes ocular, hipertensão ocular, certo? E, de acordo com cada faixa etária, as doenças são mais prevalentes ou não. Mas, desde pequenininho até os mais velhos, a maioria das queixas, as pessoas querem enxergar melhor e querem e precisam de óculos, né? Então, esse é o principal problema, não só aqui da região, como outras regiões também. A maioria das pessoas procura já com uma deficiência visual ou tem aquela parcela que procura como prevenção? Depende muito da época do ano, né? Mas normalmente as consultas de rotina em pacientes que não têm nenhuma queixa, nenhum sintoma, são mais incomuns, mas também tem. Por exemplo, hoje, dos meus atendimentos, eu acho que uns 10% vai por rotina mesmo. Os outros 90% é porque estão sentindo alguma coisa, algum problema, ou já, que nem eu falei, já usa algum óculos, já tem uma doença acompanhando, já usa algum tipo de colírio. Então, assim, esse número deveria ser maior, né? De pessoas que vão por rotina, porque algumas coisas que eu vou falar mais na frente durante a entrevista não dão tantos sintomas. Então, a prevenção é consultar com o oftalmologista. Não tem o que fazer, porque depois que fica muito ruim, não tem como, é mais difícil tratar, né? Já perdeu uma coisa, tipo o glaucoma, que a gente vai citar mais na frente. Então, esse número deveria ser maior, mas infelizmente hoje é poucas pessoas que vão só pela rotina mesmo, sem estar sentindo nada. E qual é a importância da pessoa ter esse hábito de ter uma rotina aí, consultando com o oftalmologista? Então, normalmente, quando a gente atende um paciente, a gente sempre tende a pedir para ele voltar em 1 ano, 1 ano e meio, no máximo 2 anos, dependendo de cada caso específico, né? De quem já
não tem nenhum problema, a gente fala de 2 em 2 anos, ou se estiver sentindo alguma coisa. Agora, quem já tem algum problema, normalmente a gente pede para vir uma vez por ano para a gente estar acompanhando, entendeu? E cada faixa etária, igual eu falei, tem doenças específicas que a gente tem que ficar mais atento e ligado. Você não pode, por exemplo, ficar 20 anos sem ir no oftalmo, que se for ficar... Às vezes você não está sentindo nada, mas é igual um cardiologista. Talvez você não está sentindo nada, você faz um exame de rotina ou um exame de sangue, você acha alguma coisa. Então, assim, não que a gente quer que ache alguma coisa, mas sempre é melhor achar e tratar no começo que deixar para depois, né? Exatamente, a prevenção é o melhor remédio sempre, né? Sempre. Essa frase aí, a gente tem que carregar ela. Com certeza. Dr. Rafael Rezende, oftalmologista, com a gente aqui hoje no Pode Falar de Saúde. E agora é o seguinte, a partir de qual idade, né, começam a surgir problemas? Desde o recém-nascido até o idoso, como é que é isso? Essa pergunta é muito boa, porque normalmente, como eu falei, a gente tende a ir no oftalmo quando está com algum problema. Só que, por exemplo, desde o nascimento, que normalmente os testes do olhinho a gente faz com 30 dias, né? Depois do nascimento, que o olhinho já cresceu um pouquinho, a gente já pode ter problemas. Então, assim, já começa desde pequeno. Mesmo você não tendo condição de falar, de não ter consciência adequada, nasceu, passou 30 dias, já faz o teste do olhinho, certo? Para a gente identificar possíveis alterações que podem causar baixas visuais mais na frente. Aí, de acordo com a que idade vai surgindo, até os 8 anos de idade, a criança tem que ter consultado, porque até os 8 anos de idade que a criança desenvolve a visão por completo. Às vezes até antes, mas até os 8 anos, que é a data limite, que é a idade limite. Se a criança, por exemplo, fez um teste do olhinho com 30 dias e volta com 12 anos de idade, se por acaso ela tinha alguma coisa antes, um olho torto, um grauzinho, e ela não foi tratada adequadamente, seja com óculos, seja com tampão, ela pode ficar amblíope. Amblíope é quando o paciente ele fica com o olho preguiçoso. Então, assim, desde a infância tem que ter 1 ou 2 consultas com oftalmo, mesmo sendo de rotina, mesmo não tendo nada e mesmo não tendo doença nenhuma. Aí, quando a gente vai evoluindo na idade, né, na adolescência, é bom ter uma consulta, para a gente ver quando a criança, o adolescente chega na fase de estudos, né, que vê muito celular, muito computador também, está estudando muito, talvez pode desenvolver. Então, por isso que é bom de tempos em tempos estar voltando. Mas para saber qual que é a melhor idade, vai no oftalmo, consulta, e se o médico oftalmologista, seja eu, seja outro, ele vai te orientar quando é bom voltar. Aí, assim, normalmente depois dos 40, que a vista é cansada, né, que a visão para perto fica ruim, o povo fica brincando que o braço está curto, tem que estar esticando, é uma faixa etária que costuma vir muitos pacientes também, né, que doutor, não estou chegando para perto, mas normalmente com óculos resolve. E a outra faixa etária, que é a faixa etária de idosos, né, que costumam surgir outras doenças relacionadas à própria idade, como a catarata, né, que é doença normalmente de idoso. Então, assim, cada faixa etária tem uma especificidade e, se tiver na dúvida, melhor marcar e a gente avaliar para depois ver quando é o retorno, se precisa de retorno, o que a gente vai fazer. Fala um pouquinho, então, em quais situações, por exemplo, é recomendado? São recomendados óculos, outro tipo de tratamento e cirurgia? Ou é só óculos e cirurgia? O óculos com a lente é equivalente, né? Normalmente, quando a gente atende um paciente e ele foi pela primeira vez ou já era usuário de algum tipo de correção, né? Que hoje em dia a gente tem 2 tipos de correção. Ou o óculos, certo? Ou a lente de contato, certo? Então, o paciente chega para a gente avalia qual o grau que ele tem, seja miopia, seja hipermetropia, seja astigmatismo, e fala para ele que ele tem que ter correção para não ter sintomas, não ter dor de cabeça, não agravar, não deixar de ver as coisas com nitidez. Igual quando você vai no Detran, você tem que ter uma visão limite para você passar, e se você não usar o óculos, você não vai passar, ou vai ter restriçãozinha lá na carteira da CNH, com correção visual. Então, assim, às vezes você nem sabe que você precisa, e no oftalmo você vai descobrir. Então, a maioria das vezes é óculos. A segunda opção é uma lente de contato. A lente de contato é uma opção para quem não gosta de óculos ou quer se ver livre do óculos em algumas situações. Por exemplo, vai praticar uma atividade física, vai fazer andar de bicicleta, né? E o óculos fica no rosto, às vezes com medo de cair. Então, a lente de contato fica mais confortável, por exemplo, né? Ou, às vezes, você já usa o óculos, mas
tem muita festa, sai muito e não quer ficar com óculos. Às vezes mulher está querendo usar uma maquiagem, aí faz a maquiagem, põe um óculos em cima, aí já não fica tão legal. Então, a lente é sempre uma alternativa para o óculos. Você pode usar os dois juntos, ou pode usar só o óculos ou só a lente. A terceira opção, que é a cirurgia, né? Que o paciente já não aguenta mais usar o óculos, já não quer mais usar a lente de contato, quer se ver livre do óculos. Eu também eu sou especialista em oftalmologia geral e minha especialidade é córnea. Então, a gente, além de prescrever o óculos e outras coisas, eu sou especialista em tirar o óculos também, que é a parte da cirurgia refrativa. Então, assim, estando o grau estabilizado, o paciente ter mais de 20 anos e os exames compatíveis, que exame que é esse? É um exame que a gente pede para ver se a córnea é boa, se a córnea é grossa, que aí você pode fazer, tendo as duas condições, grau estável e o exame bom. Aí a gente conversa sobre a melhor opção terapêutica para poder tirar o óculos. Então, cada paciente a gente tem que avaliar individualmente para saber o que ele quer. Não necessariamente ele tem que usar ou só um ou só o outro, ou ele tem que operar. Então, assim, eu sempre dou as opções e, normalmente, quando o paciente quer operar, ele já chega falando para você que ele quer operar. A gente não fica insistindo muito, porque é uma escolha muito única. Então, tem paciente que opera com 20 anos, tem paciente que opera com 35, dessa parte de refrativa. Então, cada paciente, desses pacientes mais novos, é de um jeito, entendeu? Eu fiz a cirurgia refrativa, né? E aí, tirei o óculos. A primeira coisa que eu fiz foi ir ao cinema para ver a legenda. A legenda, né? Exatamente. É uma cirurgia muito segura, né? Normalmente, quando bem indicada, você faz e demora muitos anos para poder voltar. Às vezes, volta começa com a presbiopia, aí você tem que usar óculos para perto, mas você opera com 20 anos, 20 e pouco, você fica aí 20 anos sem o óculos, né? Você pode dar essa experiência, creio eu que foi uma boa cirurgia e você teve bons resultados também, né, com essa cirurgia. Sim, a minha referência aqui é muito boa. Já começou agora, que já tem muitos anos, acho que eu fiz em 2009. Para longe, perfeito ainda, não senti nada, eu faço rotineiramente a consulta, né? E agora para perto já começou a exigir. A única coisa que a gente não pode fazer, por exemplo, você está fazendo direitinho. Você não pode operar de refrativo e sumir do oftalmologista, nunca mais voltar. Que, por exemplo, quando você tem um grau muito alto, certo? 8 graus, 9 graus de miopia. Então, é um olho grande, né? Você pode operar e ficar com 0 graus, mas o seu olho continuará grande. Então, você pode ter problemas de pessoas que têm o olho grande. Então, você não pode, por exemplo, fazer cirurgia hoje e ficar 5, 10 anos sem vir. A consulta é rotina, não que a gente quer achar alguma coisa, mas a gente não pode deixar passar nada. Então, mesmo quem opera, a gente tem que estar tendo um acompanhamento mais frequente, igual você está fazendo direitinho, Marcos. Continue assim. Muito bem. E para perto não tem escolha, né? Aí tem que usar o óculos, né? Então, para perto, hoje em dia, a gente tem opções de cirurgia a laser também, tá? Aí, na verdade, a gente tem duas opções. A gente tem a opção a laser, dependendo, a gente pode... Tem umas tecnologias novas que a gente está tendo no momento, e eu posso depois até falar sobre isso, que você pode tirar o óculos quando você for presbítero, quando você tiver o olho cansado, tá? A gente tem opções, você pode deixar um olho para longe e um olho para perto, tá? Ou, dependendo do jeito que foi, você deixa um pouquinho bom para longe, um pouquinho bom para perto, que aí você não sente tanta vontade de usar o óculos. E a terceira opção que a gente tem, que é fazer a catarata com intuito refrativo, que é a facorefrativa. Que às vezes você tira a catarata só para você voltar a enxergar. Às vezes você tira a catarata para voltar a enxergar, não necessariamente voltar a enxergar porque você enxerga bem, mas para zerar o grau. Então você faz a catarata, coloca uma lente, depois a gente vai explicar melhor, e você não tem que mais usar óculos também, além de estar enxergando bem também. Então hoje, até para quem é presbítero, quem não está enxergando para perto, tem solução também, se caso não queira usar o óculos. A cirurgia de catarata é a mais comum, não? Ou como é que está a ligação hoje? Depende muito da especialidade. Tem médicos que recebem mais por mais indicações, mas normalmente a principal cirurgia, não só do Brasil, do mundo, é a catarata. É a principal causa de cegueira reversível no mundo. O que significa isso? O paciente fica praticamente cego, enxergando muito pouco, você opera e ele volta a enxergar o que ele enxergava anos antes. Então, assim, a principal cirurgia que a gente tem hoje no consultório é a cirurgia de catarata, né? Você não vê a catarata fica dentro do olho. O cristalino, que é uma lente que a gente tem dentro do olho, ele opacifica durante o tempo e os raios não entram tão bem dentro do olho. Aí você
perde qualidade, perde contraste, e aí é interessante estar operando quando for esses casos. A outra cirurgia que a gente tem muito é a do pterígio, que o povo fala muito e confunde muito pterígio com catarata, né? Pterígio é aquela carninha que fica em cima do olho, né? Que ela vai crescendo com os anos, né? E a gente tem que tirar se tiver muito sintoma ou tiver muito grande, né? Essas são as duas, são os carros-chefes que temos hoje de cirurgia geral, que a gente fala, né? Porque na residência a gente aprende a operar um monte de coisa e os principais são sempre o pterígio e a catarata. Muito bem. E exames, né? Quais são os tipos de exames solicitados pelo oftalmologista aí e qual a importância dos exames neste processo? A oftalmologia de 10, 20 anos para cá, sempre tem evoluído muito, com exames, com novas técnicas terapêuticas. Cada exame tem uma função específica, né? E os exames hoje em dia, cada dia está saindo um exame novo, inclusive exames para quem vai montar o serviço, exames caros também para poder comprar e tal, mas o que for melhor para o paciente a gente tenta organizar. Cada doença, a gente pede exames específicos, por exemplo. No glaucoma, você tem o OCT, que é uma tomografia de olho, que ele ajuda muita gente a fazer o diagnóstico e acompanhar, ver se está piorando ou não. O campo visual também a gente usa para o glaucoma, para a gente avaliar a gravidade, se está muito ruim ou não, certo? E tem outros diversos exames, a retinografia, que a gente tira uma foto do fundo do olho, certo? E tem em casos específicos, por exemplo, a gente vai operar de catarata, a gente tem que pedir uma série de exames para ver se tudo bem e tem que pedir um exame específico que chama biometria, que a gente calcula qual que é a lente que a gente vai pôr dentro do olho, ou até quantas células tem dentro da córnea, no endotélio, para poder ver se aquela córnea é uma córnea frágil ou não para operar. Por exemplo, em criança, em adolescente, tem uma doença muito prevalente que chama ceratocone, né, que tem muito a ver com coçar o olho. E um dos principais exames que a gente pede é a topografia e o pentacam, que ele faz toda a varredura da córnea para saber se é muito fina, se é muito pontuda. Então, cada área específica, a gente pede exames específicos para poder esclarecer aquela doença, ver se é a doença, fazer o diagnóstico e ajudar também no tratamento. Então, sim, os exames, o que não falta no oftalmo é exame complementar para poder a gente pedir. Lógico, tem o exame de consultório, medir a pressão, fazer o exame de refração, fazer o mapeamento de retina, medir a pressão com tonômetro, né, ou com sopro, ou de aplanamento. Então, cada caso a gente vai mexendo com exames específicos. Eu falei muito nome aqui, nomes difíceis, né? Mas são exames que a gente pede muito na rotina da oftalmologia. Perfeito. Hoje aqui no Pode Falar de Saúde, Dr. Rafael Rezende, oftalmologista, um tema interessante, né, que envolve a gente no dia a dia aí. Obrigado ao Centro Clínico Olavo Schermer, com a gente também patrocinando aqui o laboratório Biomed, né? Laboratório de análises clínicas. Na hora de fazer o seu exame, procure Biomed Análises Clínicas. E na hora de fazer a sua consulta e outros exames também, procure aí o Olavo Schermer, o Centro Clínico Olavo Schermer. Agora tem novidade em convênios e também em exames, inclusive exames na área de cardiologia. Todas as informações você pode ligar, né? Falar no WhatsApp aí do Olavo Schermer e ter essas informações, o 3571-1218. A gente entrar na parte final aqui, doutor Rafael. Quando é que eu percebo que eu estou tendo problema de visão? Essa pergunta é muito interessante, Marcos, porque assim, são vários sintomas assim, e às vezes você nem percebe, né? Diretamente do olho, né? O principal é baixa visual, né? Você não enxergar, ou não enxergar com nitidez, ou enxergar com contraste reduzido, mas disso você pode ter ardência no olho, ressecamento ocular, certo? Principalmente para quem mexe muito com computador, celular, dor de cabeça, às vezes é uma dor de cabeça que tem a ver com a visão e às vezes é uma dor no olho que tem a ver com a cabeça. Então, assim, está sentindo desconforto nessa região dos olhos, de enxergar, dor de cabeça, não consegue enxergar tanto para longe quanto para perto, são os principais sinais e sintomas que a gente tem que podem ser que você tem alguma coisa que tem que ser tratada, ou com óculos, ou com colírio, ou com alguma outra solução, cirurgia, enfim. Então, esses pequenos sintomas que eu disse agora, que se você estiver tendo, é bom. Principalmente na fase escolar, né? Ou quando você é mais novo, que você tem que estar com a visão boa para desenvolver. Então, assim, é sempre bom na hora das férias escolares, né? Para quem não está fora da rotina, procurar o oftalmo, marcar com ele,
só para falar se está tudo bem ou não, ou até se está sentindo coisa, mas não é uma coisa tão frequente, ir também que talvez pode ser algum problema refrativo, algum outro problema de visão, principalmente se tem muita familiar que usa óculos, pai e mãe, ou já tem alguma doença mais específica, que pode ser genética ou não, então é bom estar procurando também. E em relação à tecnologia, hoje em dia todo mundo tem um celular na mão, né, com ali bem pertinho, fica tempos e tempos ali, horas às vezes, né, com a tela do celular. Já tinha a tela da TV, aí tem tablet também. Qual é a sua preocupação, a sua orientação em relação a isso? É assim, a pandemia, né, além de ter ceifado um monte de vida e tal, ela mudou um pouco o padrão na época dela, né? Tanto é que as escolas não ficaram mais presenciais, só computador, então era tudo no celular, era tudo computador, era tudo tablet. E quando você usa muito celular, muito eletrônico, principalmente muito perto, né? Criança usa muito perto, né? Nessa faixa etária, a chance de desenvolver, principalmente a miopia, é muito grande. Então, a gente atende criança com 3, 4 anos que já tem grau alto. Então, assim, não só pela pandemia, mas pelo excesso que ela causou. Então, assim, na faixa etária mais nova, a chance de desenvolver a miopia, né, é muito grande. Então, assim, pode usar como celular? Pode, mas tem que ter um tanto de horas por dia. E quando é mais novo, pode usar? Pode. Vou até demonstrar aqui. Assim é uma idade, é uma distância legal. Assim não. Assim você força muito o seu músculo do olho e aí sim você pode desenvolver. Não é à toa que os asiáticos, né, japonês, chinês, coreano, usam muito óculos, porque lá a tecnologia, é o berço da tecnologia, as crianças usam muito, então essas miopias lá tem demais, né? Então você vê todo mundo de óculos. Então assim, se não mudar muito esse padrão, daqui a um tempo as crianças todas vão estar usando óculos também e com miopias altas, né? Agora assim, na faixa etária mais velha, né, que usa muito computador, normalmente, quando você não está mexendo com o celular, nem computador, nem o eletrônico, a gente pisca 20 vezes por minuto, normalmente. Quando você fica de frente numa tela, você pisca 5, 6 vezes por minuto. Então, assim, você pisca menos. E o filme lacrimal, a lágrima nossa, ela é reciclada, para ela ter uma boa qualidade, a gente tem que piscar mais vezes, tá? A gente tem que dormir bem também. Então, assim, quem mexe com o computador, normalmente chega no final do dia, tá com o olho cansado, parece que não está enxergando tão bem. Tem que até usar colírio às vezes para poder estar lubrificando o olho, então assim, isso atrapalha muito também. E também a gente tem casos que quando você usa muito computador e muito perto também, você pode desenvolver graus em pessoas mais velhas que normalmente só teria a vista cansada, e aí desenvolve miopia também e fala, como? Pelo excesso de computador, de celular também. Então a preocupação máxima nossa hoje, tá? É pelo esse desenvolvimento de grau, principalmente em crianças menores, né? Muito bem, todo cuidado é pouco, vamos reduzir aí o uso da tela, tomar todos os cuidados para evitar problemas, né, não só oftalmológicos, como outros problemas também. Esse foi o nosso Pode Falar de Saúde de hoje com o oftalmologista, especialista aqui em córnea, Dr. Rafael Rezende. Muito obrigado, esperamos você aqui em outra oportunidade, porque a oftalmologia é uma área ampla, né? Temos muitos assuntos aí para a gente discutir. Com certeza, Marcos. Obrigado pelo convite novamente. A oftalmologia tem um monte de assunto, às vezes a gente faz uma pergunta achando que a resposta é curta e tem várias áreas do oftalmo. Se eu não me engano, o oftalmo tem quase 15 áreas e o olho é tão miudinho, né? Então, assim, depois a gente pode remarcar, fazer temas específicos para a gente poder conversar melhor e até responder perguntas dos nossos das pessoas que estão vendo a gente hoje aqui, que aí fica mais fácil de conversar, de falar de todos os assuntos, né? Que são muitos assuntos recorrentes aí na oftalmologia. Obrigado pelo convite novamente e espero ser chamado de novo para a gente poder debater mais sobre oftalmologia. É isso aí, muito obrigado. Um grande abraço a você que assistiu. Este foi mais um Pode Falar de Saúde, o seu podcast que traz especialistas da área de saúde aqui. Toda semana, segunda-feira, às 7h, tem um episódio novo e um tema novo também. Muito obrigado ao Centro Clínico Olavo Schermer, obrigado também à Biomed Análises Clínicas, laboratório em Palmeiras de Goiás, que patrocinam aqui o nosso podcast. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.